Olha, quando a gente pensa em um farmacêutico, a primeira imagem que vem à cabeça é, bem, alguém atrás de um balcão, certo? Mas essa é só uma pontinha do iceberg. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que realmente acontece, desde a fabricação de um remédio lá na indústria até ele chegar na farmácia do bairro. E aí fica a pergunta: o que é preciso para que um único comprimido saia de uma ideia, de um laboratório e chegue seguro na mão de quem precisa? A jornada, acredite, é muito mais complexa do que parece. Envolve uma vigilância que não para, um planejamento super estratégico e um conhecimento técnico, sabe? É uma cadeia de responsabilidades que começa, muito antes daquela simples entrega da caixinha de remédio. Vamos seguir esse caminho? Então, nossa primeira parada, a indústria farmacêutica. E aqui, o farmacêutico é mais do que um cientista de jaleco branco. Ele é tipo a lei. É quem garante que cada medicamento seja seguro e eficaz antes mesmo de pensar em sair da fábrica. Para entender isso, pense assim: existem duas áreas-chave, o controle e a garantia da qualidade. O controle de qualidade é como se fosse o detetive que chega na cena do crime, sabe? Ele examina o produto final, o lote que já está pronto, ele faz testes de pureza, peso, é tipo um teste de tortura para ver se o remédio aguenta o tranco. Já a garantia da qualidade, bom, essa é a polícia patrulhando o bairro para evitar que o crime aconteça. Fiscaliza o processo inteiro, desde a forma correta de lavar as mãos até se a máquina está calibrada direitinho. E se algo está fora do lugar, a garantia para a produção na hora. A responsabilidade aqui é gigante, podendo ser até criminal. E não para por aí. Depois que o medicamento passa por todos esses testes e é aprovado, o desafio continua. Pensa só, muitos produtos modernos, principalmente vacinas e remédios biológicos para tratar câncer, por exemplo, são extremamente frágeis, sensíveis demais à temperatura. Um descuido mínimo e um lote inteiro pode ir para o lixo. É justamente aí que entra uma coisa chamada cadeia de frio. O que é isso? Bom, o farmacêutico não está lá dirigindo o caminhão, claro, mas ele está numa central, de olho em sensores de temperatura via satélite, 24 horas por dia. Se a temperatura do baú de um caminhão sobe um pouquinho no meio do nada, numa estrada qualquer, um alerta dispara na tela dele. Na mesma hora, o motorista é avisado para parar tudo. É tecnologia e vigilância a serviço da saúde. E olha o peso dessa decisão. É o farmacêutico que tem o poder de condenar a carga. Ele emite um laudo e pronto, aquele lote todo não pode ser usado. A ética aqui é muito clara e a frase resume tudo. A segurança de uma pessoa, de uma criança, está sempre, mas sempre, acima de qualquer prejuízo financeiro, não importa o valor. Agora, vamos sair um pouco da indústria e olhar para uma escala, bem, gigantesca. Vamos ver como toda essa mentalidade estratégica se aplica na gestão do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui, o farmacêutico vira um verdadeiro arquiteto da saúde pública. Sabe a farmácia do posto de saúde? Aquela onde se pega o remédio? Então, ela é só a pontinha do iceberg. Por trás, existe um ciclo super bem definido de 6 etapas, que o pessoal da área chama de assistência farmacêutica. Começa lá na seleção, decidindo o que comprar. Depois vem a programação, calcular quanto comprar, para não faltar, mas também para não estragar. Aí tem aquisição, armazenamento, distribuição, até chegar na dispensação, que é a entrega orientada para o paciente. É um ciclo. Se uma única engrenagem dessas falhar, o sistema todo pode entrar em colapso. É aqui que entra uma ciência com um nome complicado, mas uma ideia simples: farmacoeconomia. Imagina a situação: um gestor público, sem conhecimento técnico, olha para essa tabela. Ele vê o medicamento A, que custa só R$ 10, e o B, que custa 50. A escolha parece óbvia, né? Pega o mais barato. Só que o farmacêutico gestor sabe que o remédio A, apesar de barato, causa um monte de efeito colateral que leva as pessoas para o hospital. Já o B, que é 5 vezes mais caro na caixa, cura mais rápido e evita essa hospitalização. No fim das contas, qual é o mais barato para o sistema de saúde como um todo? É o B. O remédio caro é o que economiza dinheiro público. É pura inteligência de gestão. Beleza, agora vamos mudar de cenário de novo. Vamos para o mundo do empreendedorismo. E olha, abrir uma farmácia não é a mesma coisa que abrir, sei lá, uma padaria. É preciso encarar uma verdadeira selva de burocracia, de regras e de regulamentações. Existe tipo uma escada da burocracia e não dá para pular nenhum degrau. O primeiro passo de todos, contratar o farmacêutico, o chamado responsável técnico. Sem ele, nada acontece. Degrau 2, o prédio, o imóvel, precisa ser aprovado pela vigilância sanitária local. Só depois disso, no degrau 3, é que dá para ir para Brasília pedir autorização federal da Anvisa. E se a ideia é vender medicamentos controlados, tarja preta, essas coisas, aí tem mais um degrau ainda mais rigoroso.
E de todos esses degraus, essa autorização federal da Anvisa, a AFEF, é a mais crítica de todas. É a chave que abre a porta. Sem ela, o CNPJ da farmácia fica bloqueado no sistema das distribuidoras. Ou seja, não dá para comprar nada, nenhuma caixinha de analgésico. Na prática, sem essa licença federal, a farmácia simplesmente não existe para o mercado. E pensa que acabou? Que nada! Depois que a farmácia abre as portas, a fiscalização é constante. É um trabalho diário. Por exemplo, tem que ter um plano super detalhado para gerenciar o lixo perigoso, como agulhas, seringas, produtos químicos. Se descartar de qualquer jeito, é crime ambiental. E mais, tudo, absolutamente tudo, tem que estar documentado nos procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. Desde como se limpa uma prateleira até como se recebe um antibiótico. Tudo tem que seguir um roteiro escrito e aprovado. Agora, vamos falar de uma outra faceta muito importante, a do farmacêutico como uma fonte de conhecimento. Alguém que traduz a ciência complicada para o nosso dia a dia. Muita gente confunde fitoterapia e homeopatia, mas elas funcionam com lógicas totalmente opostas. A fitoterapia é basicamente química. Ela usa os princípios ativos das plantas, as moléculas, para combater um sintoma. É algo material, que depende da dose. Já a homeopatia parte de outro princípio. Ela usa substâncias superdiluídas num processo de agitação chamado de dinamização, que busca despertar uma energia medicinal. Percebe? Os fundamentos são completamente diferentes. E essa função de educador aparece em 3 grandes frentes. Primeiro, na universidade, claro, formando novos profissionais, o que exige mestrado, doutorado. Segundo, dentro das empresas, treinando equipes, traduzindo o cientifiquês para todo mundo entender. E a terceira frente, que talvez seja a mais nobre de todas, é ali no balcão da farmácia, promovendo o que a gente chama de letramento em saúde, ajudando cada pessoa a entender de verdade o seu tratamento. E agora a gente chega na nossa última parte, que nos leva de volta para o lugar mais comum, mais visível para todo mundo, a farmácia da esquina. Um lugar que, nos últimos anos, se transformou em algo muito maior do que um simples ponto de venda. O ano que mudou o jogo foi 2014. Foi quando uma nova lei, a 13.021, virou a chave. A partir dela, as farmácias deixaram de ser consideradas, pela lei, apenas um comércio. Elas foram oficialmente redefinidas como estabelecimentos de saúde. Isso muda tudo, inclusive colocando o farmacêutico como a autoridade sanitária obrigatória ali dentro. E essa mudança na lei abriu as portas para uma verdadeira revolução no atendimento. Hoje, uma farmácia pode ser o lugar para medir a pressão, fazer um teste rápido de glicemia, tomar uma injeção ou até uma vacina. E tem mais, o farmacêutico agora pode fazer uma revisão completa da medicação de quem usa muitos remédios para evitar problemas e até prescrever alguns medicamentos que não exigem receita. O espaço virou um centro de cuidado rápido. Isso nos leva a uma verdade muito simples. O farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível que existe. Pensa bem, não precisa marcar hora, não precisa de guia, é só entrar e conversar. Isso transforma a farmácia da comunidade na verdadeira porta de entrada do sistema de saúde para muita gente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Com essa transformação toda, com a farmácia virando um centro de serviços clínicos e orientação, será que a verdadeira linha de frente da saúde, aquela do dia a dia, não se deslocou do hospital para a farmácia do nosso bairro? É uma nova perspectiva para a gente pensar a respeito.